Olá, queridos, bom dia. Jesus abençoe você, sou da sorte e bênçãos. Estamos com mais um diário no ar para abençoar o seu coração, abençoar a sua vida, abençoar o seu dia. E tenho certeza que você não está aqui à toa. Então, nesse dia chamado hoje, que o Senhor possa mudar a sua trajetória, fazer você viver uma mudança e fazer você entender uma direção. Eu quero falar um pouco hoje sobre isso, sobre direção, sobre mudança, a direção de Deus. Por isso, fica comigo até o final, porque daqui a pouco nós vamos orar. Nossa reflexão hoje será em Salmos 23, versículo 3, que diz assim: Refrigera minha alma, guie-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Queridos, já começamos aqui o Salmos 23 entendendo que uma direção é tudo em nossa vida. Talvez você orar é necessário todos os dias. Orar tem que ser um estilo de vida. É como uma roupa que você todo dia precisa dela. É como não é somente um acessório. É como algo, você não pode sair por aí nu. Então você precisa vestir uma roupa. Então é como um estilo de vida, você precisa vestir essa roupa da oração todos os dias. Você não pode sair nu por aí, você precisa sair vestido. Se vista da roupa da oração. Se vista. Então, observe aqui que refrigera a minha alma, guie-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ou seja, refrigera a minha alma, porque a alma geralmente está abatida. A alma geralmente está emotiva e se ela não tiver uma direção certa, ela vai fazer tudo o contrário. Então, muitas vezes nós precisamos entender que nós precisamos de uma direção. Quem carrega um propósito na vida, quem carrega um projeto, quem carrega um sonho, precisa de uma direção certa. Se você não tem uma direção certa, você vai viver coisas erradas. Você vai ir para qualquer lugar, você vai fazer qualquer coisa na sua vida, você vai perder o foco daquilo que Deus tem para você. E muitas vezes as pessoas vão começar a viver uma direção, um projeto, um foco de outra pessoa, mas não vai viver a direção, um foco do que Deus tem para ela. Então, a pergunta que eu tenho para você hoje é: você está vivendo a direção e o foco de alguém ou você está vivendo a direção de Deus sobre a sua vida, sobre o que Deus quer para a sua vida? Porque talvez você está confundindo em viver o sonho de alguém e viver o seu sonho, porque talvez não é o seu projeto, não é o seu sonho. Então, quando você tem uma direção de Deus, quando você escuta a voz de Deus de verdade, então você faz a vontade de Deus. Faz a vontade de Deus. E aqui está dizendo: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ou seja, me guia na sua vontade, me guia na sua direção. Tem pessoas que vão até usar o nome de Deus em vão, vão falar que Deus está falando com elas, vão falar que faz somente a vontade de Deus, mas a maioria das pessoas que fala que só faz a vontade de Deus, ela só faz a vontade do seu eu. Ela só faz a vontade do seu eu. Eu não estou falando daquilo que Deus eu não estou falando daquilo que você não quer, que você não quer fazer. Eu estou falando daquilo que Deus falou para você fazer. Porque quando Deus fala com você, até o que você não quer fazer, você vai fazer. Até o que você não quer, você vai fazer. E só depois você vai entender que os planos dele são diferentes. Os planos dele são diferentes, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E talvez você vai viver uma mudança hoje, porque orar é necessário, mas tem hora que você não precisa de uma oração para viver algo. Tem hora que você precisa de uma direção certa, porque tem gente que ora, mas continua no mesmo lugar. Tem gente que ora, mas fica no mesmo lugar, não muda de vida, não muda a história, não muda de nada, não faz nada certo. Tem gente que fala: Deus, foi Deus que mandou, foi Deus que falou comigo, foi Deus que falou comigo, mas a vida dela continua a mesma coisa, paralisada, não muda. Ela vive uma repetição. A, a pergunta é: a sua vida está mudando? Ou você está vivendo a mesma coisa sempre? A sua vida está mudando ou você está vivendo uma repetição?
Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E você só tem uma direção nova, uma direção de Deus. Você só é guiado numa direção quando você está ouvindo a palavra de Deus. Então, se você tem fé, tem atitude para uma direção nova, para viver uma nova história, é porque você está ouvindo a voz de Deus. Mas quando você fala que ouve a voz de Deus e nada acontece, quando você fala que é de Deus e nada muda, e quando você insiste em falar que é de Deus e não vai para frente? Será que não está na hora de você mudar? Ou será que Deus tem que mudar? Deus não precisa de mudar. Talvez já chegou a hora de você mudar, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, se você está ouvindo, se você está falando que está ouvindo Deus e a sua história não muda, então você não está ouvindo Deus. Você está ouvindo qualquer coisa menos Deus. Porque quem escuta Deus, quem ouve a palavra de Deus, vive a vontade dele, vive o querer dele, vive o efetuar dele. Então hoje, talvez, você hoje está precisando de uma resposta, precisando mudar a sua vida, precisando de uma solução na sua história. Está ouvindo todo mundo, está ouvindo amigo, amiga, está ouvindo colega, está ouvindo familiar, está ouvindo todo mundo, você só não ouviu Deus. Só não ouviu Deus. Então, quem escuta Deus tem uma direção certa. Quem escuta Deus não vive uma repetição. Quem escuta Deus vai viver um novo tempo. Quem escuta Deus, independente de qualquer circunstância, ela muda de vida. Ela não fica paralisada no mesmo lugar. Ela não continua enganada. Ela não continua vivendo as mesmas coisas. Ela não fica debaixo de promessa. Observe que todo mundo que escuta realmente a voz de Deus, a vida dela começa a mudar. Porque não tem quem escute Deus que não vá para frente. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, não é ouvir qualquer pessoa, não é ouvir qualquer pessoa, não é ouvir qualquer coisa por aí, não é ouvir qualquer coisa, é ouvir, não é ouvir qualquer ladainha, não é ficar ouvindo ali. Quantas pessoas se humilham para ficar ouvindo alguma coisa? Quantas pessoas se humilham por causa de, de pessoas, mas não escutam a voz de Deus? Quantas pessoas são escravizadas por causa de uma carência? Quantas pessoas são escravas de si mesmas, escravas dos seus próprios eus, os seus próprios projetos, suas próprias vontades, e não anda para frente? Chega uma hora que você precisa andar, chega uma hora que você precisa mudar. Então, olha aqui, refrigera a minha alma e guie-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Não é por amor da sua vontade, não é por amor do seu eu. Refrigera a minha alma, ou seja, observe isso, traz refrigério. Quem está na direção certa, pede refrigério, recebe refrigério, não fica atormentado, não fica angustiado. Você está angustiado? Você está atormentado? Você está debaixo de, de, um, de uma ansiedade, de uma crise terrível? Se você está vivendo essas coisas, talvez você não esteja debaixo da vontade de Deus, da direção de Deus. Talvez você só está temando com Deus o tempo todo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Confiança. Porque eu posso estar passando por qualquer coisa, mas se eu tenho uma direção, eu confio em ti. Se eu estou debaixo da sua direção, eu confio em ti. Ó, a tua vara e o teu cajado me consola. Ou seja, eu aceito a direção. Eu aceito o seu cajado, eu aceito a sua vontade, eu aceito a exortação do céu, eu aceito ser exortado, eu aceito, eu não fico ofendido, eu não faço qualquer coisa, eu vou para frente, eu mudo a minha vida, preparo uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Não está falando de vingança aqui, não está ficando. Quem tem a direção de Deus, quem tem vive o propósito de Deus, ele vai estar diante do inimigo, mas isso aqui não está falando de vingança. Pelo contrário, está falando de honra. Está falando de honra. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que adianta você falar que é do Senhor, mas não obedece ao Senhor? Que adianta você falar que ama, que obedece a Deus, mas exclui a igreja?
Que adianta? Não vai adiantar de nada. Você não precisa de igreja, é verdade. Mas quando você exclui a igreja, você também tá separando a igreja de Cristo. Você precisa parar com o seu eu. Você precisa vestir a roupa da oração, do discernimento, e precisa ter uma direção de Deus para o seu propósito. Tem uma direção dentro da oração. Você pode até orar, mas não adianta nada você orar se você não tem a direção certa. E o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me-ei em paz e, e me fazem verdes pastos, guiar-me mansamente a águas tranquilas. Ó, se o Senhor é o seu pastor, então, independente da dificuldade, Ele estará contigo. Você vai ter dificuldade, mas Ele estará contigo. Você vai passar dificuldade sim, mas Ele estará contigo, te dando direção. Tudo que você precisa hoje é de uma direção nova. Tudo que você precisa hoje é ser direcionado corretamente. Mas qual direção você está buscando? Mas independente que você busque uma direção, um refrigério para sua alma, para sua vida, você está obedecendo ou está fazendo a sua vontade? Parece que Deus é a sua voz. Parece que você é o seu Deus muitas vezes. Quer saber se você está ouvindo a voz de Deus e se está na direção certa? Tudo pode estar difícil, mas você tem paz. Você continua, você tem uma certeza e as coisas vão andando. Você não fica paralisado, você não fica com a vida travada. As coisas podem estar dando errado no sentido de estar difícil, o caminho difícil. O caminho está difícil, mas as coisas estão andando, as coisas estão fluindo. Tá difícil, mas eu estou abrindo uma loja. Tá difícil, mas eu estou conquistando algo. Tá difícil, mas eu estou feliz, eu tô vivendo algo diferente no meu casamento. Estou vivendo uma mudança. Tá difícil, mas eu estou mudando todo dia. Eu estou vendo a mudança também na pessoa que está comigo. Tá difícil, mas eu estou vendo uma resposta acontecer. Tá difícil, mas a porta está se abrindo. Tá difícil, mas eu estou melhorando todo dia. Eu estou recebendo uma cura, estou sendo curado. Tá difícil, mas eu continuo vivo, eu não paro, eu não desisto. Então não pare agora, não desiste agora. Tá difícil, mas está na direção certa, porque quem tem uma direção certa não perde um propósito. Todo o propósito de Deus tem uma direção correta que faz você mudar, e faz você uma direção que guia você a pastos verdejantes, a águas tranquilas, por amor ao nome dele. Então hoje, se você está ansioso, pergunte a si mesmo se você está na direção de Deus. Porque quem está na direção de Deus, ele pede para você lançar sobre ele toda a ansiedade. Ele pede para você lançar sobre ele toda a sua crise. E ele te aliviará. Então, se você não está aliviado, é porque você não entregou o seu eu para Deus. Você está preso dentro do seu eu, está preso dentro da sua vontade, acreditando que não tem jeito, que não vai dar certo. E que a sua direção que está certa. Tem que ser assim, vai ser assim. E aonde você vai parar desse jeito? Se você continuar dessa maneira, sem entender a vontade de Deus, a direção de Deus. Então hoje, olha para a vontade de Deus como um guia, né? Um guia, um guia de direção. Ou seja, um Google Maps, um aplicativo que sabe o seu destino e que se você falar para ele te levar, ele vai te levar. Ele vai te conduzir. Então, deixa Deus te conduzir hoje para a direção certa. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nesse dia nós oramos crendo na sua direção, pedindo a sua direção. Oramos corretamente hoje pedindo que o Senhor direcione cada um dos seus filhos, pedindo que eles venham direcionar, venham guiar, serem guiados pela sua vontade, porque eles já tentaram a deles faz tempo. E quantos continuam debaixo de erro, debaixo de uma vida paralisada, de uma vida de um sentimento escravizado, achando, Senhor, debaixo de uma carência, debaixo de uma tristeza, debaixo de tanta coisa, Senhor Pai, sem uma direção nova. Quantas pessoas estão paralisadas na vida, Senhor Pai, porque não entenderam ainda a sua vontade, não entenderam ainda o seu querer e o seu efetuar, achando que está fazendo certo. Senhor, eles estão orando hoje aqui, mas a oração sim, Senhor Pai, é necessário, mas estão orando certo hoje, eles não estão orando para a vontade deles, eles estão orando pedindo que o Senhor faça a vontade
do Senhor na vida deles. Que o Senhor, Pai, direcione eles, guie eles, Pai, ainda que seja pelo vale da sombra da morte, mas com a certeza, Senhor, que o Senhor estará ali, estará com eles para dar livramento. Que o Senhor refrigera a alma deles nos dias difíceis. Que o Senhor, Pai, direciona eles a pastos verdejantes. Senhor, que o Senhor não fica somente em desertos, mas pastos verdejantes também. Que o Senhor refrigera a alma, que o Senhor tem uma nova história, que o Senhor tem um novo tempo. Ah, poderoso Deus, opera hoje na vida de cada um e direciona a vida dos seus filhos a uma nova história. Tem hora que não é só uma oração que seus filhos precisam, eles precisam de uma direção, mas para isso cada um, Pai, precisa ser guiado, cada um precisa querer ser guiado, querer ser direcionado. E hoje, Senhor, todos os seus filhos estão orando que agora estão clamando ao Senhor uma direção certa, uma direção que vai deixar a alma deles tranquilas, debaixo de refrigério, que vai dar livramento para eles, uma direção aonde eles vão, Pai, vão sentir confiantes no Senhor, não neles mesmos, não na vontade deles mesmos. Senhor, os seus filhos não querem ser rebeldes, os seus filhos não querem, Senhor Pai, serem rebeldes, os seus filhos querem viver uma nova história. Por isso, Senhor, opera hoje para louvor da sua glória e entra com o seu poder, manifestando o seu poder, trazendo uma nova história, trazendo um novo tempo, trazendo uma nova direção, uma estratégia do céu, uma direção do céu, porque eu creio que grandes coisas acontecerá nesse dia para louvor da sua glória. Pai, eu quero profetizar uma direção do Senhor, Pai, uma direção do céu, uma conexão do céu na terra, na vida dos seus filhos, aonde as escamas dos olhos deles cairão e eles deixarão de viver somente o eu deles, mas viverão a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Então, hoje, Pai, nesse dia, traz sinais sobre a vida dos seus filhos, de que é possível, de que os sinais acompanham os que creem. E não, Senhor Pai, eles correm atrás de sinal. Quem corre atrás de sinal, corre atrás de si mesmo, corre atrás da sua vontade. Mas o sinal que acompanha cada um é porque faz a vontade de Deus. Por isso, hoje, Senhor, nós oramos crendo na sua direção, numa nova conexão, numa nova fase, num novo tempo na vida de cada um, porque hoje é dia de direção nova, hoje é dia de um novo tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu creio numa nova direção na sua vida. Você crê nisso? Eu creio numa nova conexão. Eu creio num novo tempo. Tudo aquilo que é de Deus faz a sua vida fluir, independente da dificuldade. Coloque isso na sua mente. E tudo aquilo que é da sua vontade parece que vai dar certo, mas faz a sua vida travar. A sua vida está travada? Está vivendo uma repetição? Ou você, mesmo com dificuldade, está fluindo dentro da vontade de Deus e você está crescendo? Está crescendo ou está parado? Está crescendo ou está paralisado? Pare de contar mentira para você mesmo. Não adianta orar a Deus e viver a direção errada. O que Deus tem para você é muito maior. Pai, eu abençoo cada um que está aqui hoje. Abençoo o dia de cada um, em nome de Jesus. E profetizo que todos viverão uma direção certa. Amém, queridos? Jesus abençoe vocês. Se você não me segue ainda, aproveita e vai me seguir. E se essa palavra falou com você, essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém. Compartilhe com alguém. Todos os dias nós estamos aqui, debaixo de uma oração e de uma reflexão. Que Jesus abençoe você poderosamente. Compartilhe com alguém, abençoe vidas. Manda esse compartilhamento no seu grupo e deixe pessoas ser abençoadas. Talvez tem pessoas que precisam ser direcionadas hoje por uma decisão, por uma palavra de Deus. Jesus te abençoe. Um abraço.